A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de nós estamos aqui meditando na sua palavra. Então vamos orar e pedir que o Senhor Jesus nos oriente para que possamos assim trazer uma palavra que venha ao nosso encontro, ao coração de cada um dos corações dos nossos irmãos nesta noite. Bendito Deus e Pai, na Tua presença nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, que o Senhor estenda as Tuas mãos, abençoando a cada um dos Teus filhos, a cada família, Senhor. Jesus, nos dando da Tua graça, Senhor, nesses dias, ó Senhor, meu Deus, e que assim o Senhor venha estar nos dando vitórias, Senhor Jesus, e que a cada dia mais nós venhamos estar firmes em Ti e na Tua palavra, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então hoje eu quero comentar aqui com os irmãos o estudo de hoje, falando sobre para quem você está olhando. É um assunto que nós encontramos na palavra do Senhor. O Senhor nosso Deus sempre preocupado com o seu povo, com seus filhos, em relação isto quando ele diz, para quem você está olhando, é aquele lugar, aquela pessoa, aquela situação em que você coloca a confiança. O nosso texto base está em Números 21, versículos 4 ao 9. E os hinos da harpa cristã relacionados com este tema é o 20, 344 e o 273. Bem, irmãos, então vamos ver aqui o nosso texto base em Números 21, que diz o seguinte: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Irmãos, essa passagem tão maravilhosa, nós vemos aqui como que o Senhor, Ele trabalha no meio do seu povo para que o povo possa crer mais no nome dEle. Então, os assuntos principais que nós vamos estar explorando são esses 4 tópicos dentro desse tema que nós escolhemos. Deus chama a atenção, o povo anda distraído, Jesus, a quem devemos dirigir o olhar, mantendo o foco. Então, irmãos, antes de nós aqui estamos entrando nesses tópicos, vamos meditar aqui nesse texto base, em que nós vemos o povo, irmãos, mais uma vez, essa daqui não é a primeira vez, também não foi a última, e o povo murmurando contra Deus, um povo bastante rebelde, não querendo estar submisso àquilo que Deus queria para eles, não querendo estar submisso à palavra de Deus, e eles caminhando por este deserto, passando por um lugar um pouco difícil, um pouco escasso, eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés.
E o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é como eles dizem, né, como eles dizem a respeito do maná que Deus enviava para eles toda manhã. Eles podiam levantar e ter o maná, aquele alimento que Deus enviava para eles. Eles podiam preparar este alimento de diversas formas. Era um alimento saboroso, né? Que tinha, como diz em algumas partes, né? Tinha sabor de bolo de mel. Então era um alimento nutritivo que trazia saúde para eles. E mesmo assim, o que nós vemos aqui no versículo 5, irmãos, eles dizendo ali: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Veja como que muitas vezes, né, as pessoas elas se rebelam, né, contra Deus, contra aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele tem deixado para nós desfrutarmos, e as pessoas abrem a sua boca em rebelião, em murmuração profunda contra Deus, né? Como eles poderiam classificar este pão que Deus enviava como pão vil, né? Sendo que era o melhor alimento, que não tinha ali conservantes, não tinha nada ali que viesse prejudicar o corpo deles, mas muito pelo contrário, era o alimento melhor do mundo, né, totalmente equilibrado, para que eles pudessem ter força para caminhar, pudessem tendo ali todas as proteínas, as vitaminas necessárias para a saúde deles, e eles sendo rebeldes, né, contra Deus, né. Isso muitas vezes nos dias de hoje também nós encontramos, né, pessoas desta forma, que por mais que Deus abençoe a sua vida, por mais que Deus dá livramento, por mais que Deus dá saúde, por mais que Deus prepare as coisas, né, para a vida dessa pessoa, ainda ela está rebelde, ainda ela não quer se submeter ao Senhor, ainda ela murmura contra Deus, ela murmura contra a obra de Deus. Ou seja, são pessoas assim que infelizmente estão procurando, né, a justiça, o juízo de Deus sobre as suas vidas. Então, irmãos, nós temos que ser gratos ao Senhor, né? Por mais dificuldade que alguém possa estar passando, o seu coração tem que ser grato ao Senhor, principalmente por isso que o Senhor Jesus fez, trazendo a salvação, vindo aqui, entregando a sua própria vida, morrendo sobre a cruz para trazer a salvação. Então não cabe no coração de alguém estar tendo esse tipo de comportamento. Isso tem que ser repreendido. Se alguém estiver, você, meu irmão, em nome de Jesus, procure estar se acertando com Deus, né? Porque este povo, olha, estava se comportando desse jeito, e aí o que acontece? O Senhor manda no meio do povo serpentes ardentes, que eles não sabem de onde que vinham, e de repente essas serpentes vinham de todos os lugares, não adiantava matar, que vinha outras, e 2, e 4, e 8, ia multiplicando, e mordia este povo, picava este povo, e muita gente estava morrendo, né? E vemos aqui então, que aí o povo começa a reconhecer, né, os seus erros, né? Porque aí somente, irmãos, é por isso que muitas vezes o que a gente vê nos dias de hoje também, essa situação de calamidade pública, essa questão sanitária aí em relação a esse vírus, nós sabemos também que isso tudo é permissão de Deus, né? Como os irmãos muito bem já têm ouvido, né? Isso tudo é permissão de Deus, porque o povo anda muito rebelde, né? O povo anda com o seu coração endurecido, como o Senhor mesmo disse, né? Como nos dias de Noé, as pessoas totalmente afastadas de Deus, né? Conforme também o outro estudo que nós passamos, a alienação de Deus. Então o povo anda desta forma, e
E por isso o Senhor permite que venha esse tipo de praga, esse tipo de juízo, como aqui também, né, nós vimos aqui acontecendo com a nação de Israel. Aí eles começam a reconhecer e começam então a falar para Moisés, orar, para Moisés interceder ao povo. E Moisés, né, como um servo humilde, como um servo do Senhor, ele vai e consulta ao Senhor. E Deus lhe diz, olha, faz uma serpente de metal e coloca numa haste e coloca no meio do arraial. E quando alguém for mordido, então, por aquelas serpentes que foi enviada, eles têm que ir até esta haste, né, e olhar para essa haste e ficar curado. E aí vem aquela pergunta, mas por que então que Deus... Por que Deus não tirou, irmãos, aquela serpente do meio daquele povo? Será que Deus não tinha poder para fazer isso? Claro, irmãos, que Deus tinha, né, poder para fazer isso e muito mais, né, de tirar aquelas serpentes num piscar de olhos, né? Mas por que ele não fez, irmãos? Porque era para que o povo temesse mais a ele, para que também o povo fosse, né, até essa haste, e isso, como nós vamos ver, tem uma simbologia que o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso, né? Então, muitas vezes Deus ele não vai tirar muitas dessas coisas que está apertando as pessoas, mas ele vai tirar aos poucos, né, para que assim as pessoas temam o nome dele. É claro que depois de um certo tempo, aquelas serpentes, né, foram embora, né, não tiveram mais problema, né, com aquela serpente, mas ele não tirou de uma vez. Então, muitas vezes, Deus ele faz isso, irmãos, na vida das pessoas, né, que querem ficar, né, com o seu coração endurecido, rebelde. Ele não tira as coisas de uma vez, não. Vai tirando aos poucos e também através do que, irmãos? Do arrependimento e da humilhação. A pessoa tinha que ser humilde e obediente, né? Claro, porque os desobedientes, os rebeldes, né, os coração altivo, falam, eu não vou lá olhar não para essa haste. Então você vai morrer, infelizmente, né? Porque não tem o temor de Deus, né? Então veja aqui, irmãos, como é importante nós vemos aqui a palavra do Senhor. Para quem você está olhando? Aquele povo, se eles não olhassem para aquela haste, aquela serpente feita de metal, se eles não olhassem para ela, eles pereceriam. E isso, né, o Senhor estava mostrando para que eles tivessem temor de Deus. Não que ali tivesse algum poder, não que aquilo ali tivesse que ser adorado, aquilo ali de forma alguma, mas simplesmente um meio para que eles pudessem se humilhar diante do Senhor. Então, vamos ver aqui alguns desses tópicos, né? Deus chama a atenção, o povo anda distraído, Jesus a quem devemos dirigir o olhar e mantendo o foco, né? Deus chama a atenção. Por quê, irmãos? Deus quer que você olhe para Ele. E nesta passagem nós vamos ver aqui, nesse tópico nós vamos ver aqui, Êxodo, capítulo 3, versículo 2 ao 6, passagem conhecida, em que Moisés, ele está apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, e ali em determinado momento aparece-lhe o anjo do Senhor e uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então, a primeira coisa que Deus faz, né, Ele quer se revelar para que as pessoas olhem para Ele, né, para que as pessoas
saiba quem realmente ele é. E Moisés, ele precisava ter essa intimidade com Deus. Embora ele sendo um escolhido, ele precisou passar por muitas situações de aprendizado com Deus. E neste momento aqui Deus está trabalhando na vida de Moisés. Ele olhou aquela sarça, aquele fogo no meio daquele mato, e o mato não se consumia, não queimava. Ele ficou admirado e olhou e achou que ele poderia ir lá, né, e ver assim, do jeito que ele estava. Mas o Senhor brada, o Senhor fala com ele que ele precisa antes, né, estar preparado para ver realmente, né, quem é o Senhor. E Deus brada e fala: olha, Moisés, tira as sandálias, os sapatos dos teus pés, porque esta terra é terra santa. Então, para alguém se aproximar de Deus, né, primeiro, Deus chama a atenção, mas essa pessoa também tem que estar preparada. E aí depois nós vemos, né, que Moisés, ele encobre o seu rosto, porque aí ele teme olhar para Deus, né? Mesmo Deus chamando a atenção, irmãos, muitas vezes nós temos que estar preparados, né? Quando ele fala de chamar a atenção, né, de olhar para ele, é justamente isso, irmãos, que Deus, ele sabe a nossa situação, né, o nosso comportamento, como que nós estamos, né, se estamos preparados ou não para ver tudo aquilo que ele tem para nos mostrar. Mas nós temos que estar ali, então, preparados, irmãos, né? Se não tivermos, ele vai ter que trabalhar em nossas vidas, para que assim estejamos preparados para estar olhando para ele, porque não podemos, né, desviar os nossos olhos daquilo que realmente Deus quer fazer em nossas vidas. O próximo tópico, então, vemos aqui que o povo andava, né? O povo de Israel, e também anda distraído. Porque nós vemos aqui, Isaías 45 e 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Também Isaías 51 e 1. Ouvi-me, vós os que segui a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Então, o que é isso daqui? O povo mesmo, né, conhecendo Deus, eles estavam andando distraído. Estavam olhando, né, para outras coisas, para os outros ídolos, estavam olhando para quem não podia ajudá-los, muitas vezes, né, naqueles momentos de guerra que eles tinham, em vez deles recorrerem a Deus, irmãos, eles recorriam a outras nações amigas, em vez de recorrerem a Deus. E por isso que Deus sempre está falando: olha, olhai para mim, para que vocês possam ser salvos. Aqui também já está falando, né, uma profecia messiânica acerca do Senhor Jesus. Olhai para mim e sereis salvos. Como os irmãos muito bem sabem, né, Jesus quer dizer salvação. Nosso Deus é a salvação, e é por isso que ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Veja aqui que ele não está falando só da nação de Israel, mas de todos os termos da terra, né? Porque eu sou Deus e não há outro. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Uma profecia a respeito do Senhor Jesus. Também, vós que segui a justiça, o que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortado. O povo andando distraído, como nos dias de hoje, né? Acham que Deus não tem poder, acham que o Senhor Jesus não tem poder, acham que Deus não está no controle, principalmente esses que estão em evidências, né, que foram colocados aí para estar administrando os países, né? Muitos com o seu coração arrogante não querem olhar para o Senhor Jesus, não querem se humilhar diante do Senhor Jesus. Então,
o Espírito Santo está nos convocando nesta noite, né? Olhemos para o Senhor Jesus, glória a Deus. Não vamos andar distraídos, não é? Porque é dele que realmente vai vir a salvação, vai vir o nosso socorro, né? Então aqui no tópico 3 nós vemos Jesus a quem devemos dirigir o olhar. Jesus ele diz aqui em João 3, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este episódio, esta passagem é acerca de Nicodemos. Jesus aqui falando para ele, instruindo Nicodemos que, embora fosse um príncipe, não entendia nada das coisas espirituais, e Jesus estava falando para ele. E Jesus diz, irmãos, este versículo aqui 14, né, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aquela serpente lá sendo levantada já também é uma simbologia disto, né, que o Senhor Jesus teria que passar, ou seja, a sua crucificação, porque todos, irmãos, temos que levantar o olhar para ver quem está na cruz. As pessoas que estavam lá, a cruz era colocada em um lugar alto e todos tinham que levantar o seu olhar para ver quem é que estava lá na cruz. Era o Senhor Jesus dando a sua vida. E nós, irmãos, também. Se a humanidade quiser estar agradando ao Senhor e quiser ver realmente, né, as bênçãos do Senhor, ela tem que olhar para a cruz, se humilhar, né, colocar-se aos pés da cruz e olhar para o Senhor Jesus, assim como aquele povo, eles iam, se prostravam diante daquela haste de metal, olhavam e ali eles saíam curados. Aleluia! Glória a Deus. Da mesma forma, quando alguém olha no sentido de aceitar o Senhor Jesus, de aceitar a sua obra, de aceitar o que Ele tem para a sua vida, então essa pessoa é salva, né? Nos dias de hoje também, diante desta pandemia, desse problema, Deus está querendo justamente isso, né? Que você olhe para Ele, né? Que você, é claro que nós temos que ser sábios, tomar as medidas certas, mas quem vai estar nos livrando e nos guardando é o Senhor Jesus. Então, nesta noite, meu querido irmão, meu caro ouvinte, olhe para o Senhor Jesus. Ele está esperando justamente isto, né, da sua parte, né? E no versículo 16 vemos aí que Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o último tópico, então, para nós encerrarmos o nosso estudo, mantendo o foco. Depois que olharmos para o Senhor, não podemos desviar o olhar dele, não podemos olhar ao redor para ver outras coisas, ou seja, sermos enganados ou sermos ludibriados por aquilo que está ao nosso redor. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha o que diz aqui, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, meus amados, vamos deixar, né, todo embaraço, o pecado, tudo isso que quer nos arrastar, quer nos tirar a atenção, mas vamos correr com paciência a carreira, aquilo que o Senhor colocou para nós, irmãos, estamos seguindo, olhando então para o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, aquilo que nós precisamos, irmãos, para ser salvos, né, para estarmos na presença do Senhor,
está tudo nas mãos do Senhor, ou seja, Ele que é o autor e consumador da fé, ou seja, aquele que colocou no nosso coração a fé e que vai, através do Espírito Santo, estar consumando esta fé para que nós possamos ser salvos. Então, irmãos, que venhamos manter o foco, venhamos estar olhando para o Senhor Jesus, crendo que através deste olhar de aceitação, quando ele fala de olhar, é aceitar o Senhor Jesus e a obra que Ele tem em nossas vidas. Então, assim nós conseguimos caminhar e o nome do Senhor possa ser glorificado, porque a humanidade cada dia mais querendo confiar, olhar para os políticos, olhar para os bens materiais, mas o Senhor está nos chamando para nós olharmos para Ele, pois é dele que vem o nosso socorro. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde, que o Senhor Jesus possa abençoar todos nós, a sua família, em nome de Jesus. Oremos, irmãos, agradecendo ao Senhor. Bendito Deus e Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, que as tuas bênçãos, que a tua paz, que tu, Espírito Santo de Deus, esteja trabalhando na vida de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.